Oi, eu sou a Gabi Xavier e finalmente eu vim comentar Jujutsu Kaisen, o que eu achei, minhas impressões finais do anime, os 24 episódios lançados recentemente, e muitos diriam já de cara, talvez já estejam digitando aqui embaixo, que Jujutsu é clichê, genérico, não se diferencia em nada de outros grandes clássicos do mesmo gênero, é um shonen de lutinha e... É verdade, isso é tudo verdade, e mesmo assim, Jujutsu é um incrível sucesso, tanto a adaptação em anime quanto o mangá, e merece. Sim, merece. E claro, esse vídeo será a minha opinião, você pode de qualquer maneira comentar o que você acha de Jujutsu aqui, e se quiserem que eu comente mangá, depois eu posso trazer uma série de vídeos no estilo que eu fiz com o mangá de Kimetsu Demon Slayer, por exemplo. E se você gosta de animes desse estilo, lembrando que temos estampas, inclusive, de outros grandes clássicos na lojinha, com quadro, camiseta, manga comprida, em breve moletom de novo. Link aqui embaixo, loja.com.br/Gabi-Xavier. E se vocês quiserem estampa de Jujutsu, agora é o momento, fala aqui pra eu saber. Na descrição também tem link de associado da Amazon com descontos e promoções exclusivas em mangás e em outros itens. Se você clicar e comprar qualquer coisa por lá, você me ajuda um pouquinho. Eu realmente não acho que os fãs de Jujutsu precisam ficar desesperados ou irritados ou ofendidos se alguém falar que esse anime tem muitas características de outros vários clássicos que já lançaram há muito tempo. Até porque o próprio anime, a história de Jujutsu, já faz piada com isso, já faz referências claras e explícitas a outras obras, animes muito famosos, e dá a entender, inclusive, que essa é uma história de um fã do gênero que conseguiu seguir a cartilha que parece muito óbvia para um sucesso de um anime, de um mangá, de batalhas e poderes e lutinhas, que faz muito sucesso. E apesar, como eu disse, de parecer ser muito simples a gente listar o que um anime de Battle Shonen precisa ter para ter um público gigantesco, todos os anos, todas as temporadas, muitos tentam e pouquíssimos conseguem o que Jujutsu está conseguindo. O que pra mim, né, aqui é a minha opinião, faz com que Jujutsu tenha esse sucesso, essa qualidade dentre tantas outras obras, e não é, na minha opinião, só a animação. Até porque, em relação à qualidade da adaptação em si, eu acho que a gente tem um design de personagens, de poderes, uma arte, direção de arte muito boa, uma coreografia e direção de luta também com movimentos maravilhosos, o que agrega muito, é claro, na emoção, já que é um anime cheio de lutas, mas é no roteiro, é na construção de personagens, é na história e na trama que faz desse bolo genérico ser algo muito bom. Eu já comentei em vídeos de impressões iniciais o que você pode esperar de Jujutsu. Pra quem tá perdido, um resumo muito resumão. Esse é um universo em que você tem um protagonista inicialmente normal, mas com um grande potencial, e que ele, por acaso, encontra com um objeto amaldiçoado, um dedo, e ao engolir esse dedo, ele acaba tendo dentro de si mesmo uma maldição poderosíssima, um pedaço da alma de Sukuna. Ele coloca a sua vida e o seu destino como uma missão de ajudar pessoas e crescer esse poder dentro dele. E isso também por causa de um ideal inicial extremamente simples. Ele fez uma promessa para o seu avô no leito de morte: eu vou ajudar outras pessoas, nem que seja uma pessoa, mas eu vou utilizar a minha existência e a minha força para ajudar qualquer um como eu puder. E assim ele vai. Itadori Yuji é um protagonista muito padrão, com várias características que também vimos em vários lugares, mas ele tem um pacotão perfeito, porque ele é carismático, ele tem seu quê de ingênuo, ele tem muito o que aprender, mas o seu potencial é bem utilizado e ele tem sacadas, tem um humor em cima da sua ingenuidade, e ele não é bobo apesar disso tudo. Ele tem maldade aqui e ali, e ele tem iniciativa, o que é muito importante para um protagonista, para você gostar dele. Eu torço porque ele tem muito o que aprender, ele ainda é inocente em muitas questões, especialmente em poderes, mas ele sabe fazer o que é certo, ou se ele toma iniciativa, ele tem algum resultado, muitas vezes, nem sempre. Além da já incrível dicotomia dele ser o protagonista, o herói, e ao mesmo tempo carregar dentro de si talvez o maior vilão dessa história. Sukuna está preso dentro dele e ao mesmo tempo ajuda, mas também pode atrapalhar e ser usado pelos vilões. Só isso já é um grande mistério.
Ao lado de um bom protagonista, sempre é importante outros personagens que fazem ali junto com eles o quarteto, ou nesse caso o trio de protagonistas, ou co-protagonistas ali, né? E aqui a gente tem também um trio muito potente. Personagens que são diferentes do Itadori, mas que são bons pra quê? Pra que mais pessoas se identifiquem. Um trio que vai se aproximando quase que organicamente, sem querer, extremamente diferentes a princípio, mas que propiciam que maior quantidade de público se identifique, porque eu posso gostar do Fushiguro e nem tanto assim do Itadori. Eu posso gostar da Kugisaki e nem tanto assim dos outros dois, ou simplesmente eu posso preferir um ou outro. E mais que isso, como a gente vai junto com o Itadori logo no começo para dentro de uma escola de Jujutsu, de feiticeiros, de pessoas que aprendem a utilizar essa magia, ou melhor, essa energia amaldiçoada como feitiços e encantamentos para derrotar maldições, que são alguns monstros, criaturas que surgem de intenções, sentimentos ruins dos seres humanos, ali a gente também conhece vários outros personagens que aparecem um pouquinho menos, não tem tanto tempo de tela, mas tem tempo suficiente para você também gostar de cada um deles, ou sentir uma empatia qualquer, ou torcer, ou achar engraçado. São personagens plurais que não são descartáveis. Não são tantos como, por exemplo, você tem em Boku no Hero Academia, que é toda uma turma gigantesca que rivaliza com uma outra turma gigantesca, mas tem quantidade de personagens suficientes para você se apegar e não descartar tão fácil. Cada um, em 24 episódios, conseguiu ter algum uso, e não é um anime que ele se coloca muito tempo para explicar minuciosamente os poderes, como acontece, por exemplo, com o Nen de Hunter x Hunter. Mas ele explica o suficiente para você ter aos poucos cada vez mais informações e querer continuar assistindo para entender mais desse universo. Por exemplo, a gente abre entendendo que existem pessoas com capacidades de enxergar e lutar contra essas maldições, esses monstros que têm categorias de forças diferentes. Sabemos que existem objetos amaldiçoados que são capazes de expulsar ou manter longe essas maldições, mas se o selo desse objeto ficar mais fraco, eles se tornam iscas e não repelentes. Sabemos depois que existem, de repente, maldições especiais, e do nada surgiram maldições especiais que falam, que raciocinam, que montam planos junto de um super vilão. Um super vilão que até o fim desses 24 episódios ele ainda é mantido em sigilo, não de aparência, a gente sempre soube que ele estava lá por trás de todas as maldições especiais que vão aparecendo e propiciando cada vez mais lutas incríveis, mas o seu real objetivo, o seu plano em detalhes, a gente não tem. Então, mesmo que em 24 episódios coisas aconteçam, não é um grande filler, enrolação, mas ainda assim restam mistérios, resta o que desenvolver. A gente viu essa ampliação de domínio que trouxe momentos de lutas icônicos, dificuldades maiores em batalhas e um show visual, mas isso parece ser apenas o começo. Além dos personagens que são os alunos, depois a gente tem os alunos também de Kyoto, outra instituição, com outro diretor, com outros propósitos e pessoas com outros objetivos e passados, e que aqui e ali se linkam aos alunos de Tóquio também, e a gente descobre que existem grandes clãs, 3 clãs que mexem nesse universo de poderes. Além disso, a gente tem também toda uma narrativa engraçada. É muito clássico também nessas histórias de poderes que a gente tenha não só personagens engraçados, mas diálogos que fazem você rir em diferentes momentos. E humor é algo muito peculiar. Ou funciona com você ou não. E existem muitas dessas histórias e de outros gêneros também que eu acabo não me linkando muito porque carrega no humor, e o humor não funcionou comigo. Aqui em Jujutsu, pra quem viu meu vídeo de primeiras impressões, eu li um mangá antes de começar o anime, de propósito, comecei a ler o mangá na verdade, e o humor era bom, mas nem tanto. Mas o anime fez muito bem. A direção e o roteiro colocou várias falas e tiradas de forma que você ri porque é ingênuo demais, ou você ri porque é sarcástico, irônico, ou você ri porque é ridículo, ou você ri porque tem aquele quê daquela piada adulta, que não é a piada adulta mais 18, é a piada adulta de verdade. Quando, por exemplo, Nana me faz referência ao que é o momento em que você realmente vira adulto, que é quando você lida com perrengues da vida adulta, com o mercado, com problemas financeiros, com coisa do dia
dia a dia cotidiano, coisas chatas e tediosas. Aí você vira adulto. E eu não sei se os jovens que estão me assistindo riram disso, mas eu ri largo assim porque me identifiquei. O que eu comecei a enxergar logo no começo de Jujutsu? A adaptação em anime. Poxa, além de ter batalhas extremamente bem coreografadas, uma direção de arte que deixa tudo que você vê no mangá ainda melhor, visualmente mais bonito, uma direção que faz com que movimentos de câmeras tragam para cada uma das batalhas uma movimentação única, poderes de cada uma das maldições que também não são sempre iguais, a mesma forma de derrotar, não, demanda estratégias e algumas evoluções diferentes do personagem. A gente vê o personagem também, tanto o Itadori quanto os outros, melhorando aos poucos, os calouros se transformando em potenciais ali Jujutsu, pessoas que podem daqui pra frente ser mais fortes, ou seja, eu vejo um grau de evolução. Além disso, eu ainda tenho humor, tenho emoção, tenho medo, suspense. Não é que seja pouco óbvio o que vai acontecer. Na maioria das vezes você consegue prever quem vai vencer, ganhar aquela luta ou não. Mas o desenvolvimento é interessante, porque existe um pensamento da construção daquela luta, como eu disse, de como aquele poder ou aqueles personagens conseguirão passar por cima desse desafio, que é diferente de maldição para maldição, de vilão para vilão, porque também tem humanos que lutam contra humanos. E existem momentos de respiro no anime. Você tem momentos de enfrentamento, às vezes com menos perigo, com mais perigo, e no meio daquilo você tem aquela fase em que os protagonistas, os personagens precisam evoluir e aprender alguma coisa. Tem o respiro do flashback. A gente tem também aquele momento clássico de escola versus escola, que é a fase do intercâmbio, em que os alunos de Tóquio, que a gente está acompanhando mais, agora enfrentam numa luta ali oficial, numa disputa na floresta, os de Kyoto, que também tem o quê? Poderes diferenciados. E o que você tem ao mesmo tempo? O passado desses de Kyoto. E o que você começa a criar? Empatia. Você sente pena do cara que nunca conseguiu andar com o próprio corpo, que é frágil, que não tem todos os membros. Meu Deus, ele tá perdendo. Será que eu não tenho que torcer pra ele? E o próprio anime vem e faz referência, de novo, a coisas que são clássicas de outros shonen, dizendo não, não, não. Através da fala de um personagem, você escuta. Você não precisa torcer para o que tem um passado mais triste. Não necessariamente aquele que sofreu muito pra chegar até ali merece vencer essa batalha. Da mesma forma que o próprio anime faz referência claramente, como um grande fã de Battle Shonens, a poderes de outras histórias clássicas. Então sim, Jujutsu tem muito, bebe muito da fonte dos clássicos e usa super bem. Existe a cena logo no começo em que o Itadori fala pro Gojo que ele achou que ia aprender coisas, poderes como Reigan de Yu Yu Hakusho ou Bankai de Bleach. Então você tem essas referências explícitas ao mundo real, a ficção do mundo real, como o Itadori assistindo a cena clássica do final de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Uma trilha sonora que não é a melhor dos últimos tempos, mas ela é bem eficiente e é marcante. Aqui quando eu vou falando, eu já lembro do tema de batalha rolando, não é esquecível. Ele conseguiu desenvolver personagens e trama, ainda deixando um universo gigantesco para se expandir. A gente teve a confirmação de que terá o próximo arco adaptado em filme, como tem acontecido bastante no Japão. Demon Slayer foi um sucesso, isso, mas só o que o anime já apresentou foi um conteúdo muito bom e que por isso atrai muitas pessoas. Toda geração precisa da sua lutinha, do seu anime de poderes para conseguir torcer, para conseguir assistir, para querer acompanhar. E Jujutsu até esse momento foi muito bem feito. E não é um mérito só de animação, porque nem é o caso de Demon Slayer, de Kimetsu, por exemplo, que foi um show visual inegável, incomparável tecnicamente, não necessariamente em criatividade, mas em técnica, com outros da mesma geração. Não, é muito bom, e é isso, mas a história funciona. Não é super diferente, não é aquilo que você vai colocar como uma obra-prima, mas não precisa ser. Me lembra várias outras histórias de uma forma gostosa, de uma forma nostálgica, não de uma forma chata, de, já vi isso várias vezes, não quero ver de novo. Não. Jujutsu conseguiu pegar a referência, reutilizar e criar algo novo, não incrivelmente inédito, mas que funciona como experiência nova, boa e que valeu a pena. 24 excelentes episódios, com uma pausa no meio, conseguindo fazer 2 grandes ápices, tendo também um personagem maravilhoso que é o Gojo, que é super forte, que deu uma mini amostrinha no que a gente viu do anime, e
que deixa uma grande promessa de um super boss que promete que dia 31 de outubro em Shibuya vai selar o Gojo. Será que isso é possível? E ainda tem um personagem que é o Brutamontes Fortão, que é o Todo, que tá aqui, que faz uma dupla com o protagonista sendo aparentemente burro e superficial, mas ao mesmo tempo tem aquele lado de dentro daquele que sabe puxar o melhor em poderes do protagonista e você torce por ele apesar de Brutamontes. Muitas personalidades que dão certo e não é um carnaval de personagens, de pessoas dispensáveis, não. Cada um até esse momento tá dando muito o que falar e gosto de vários deles. Quem é seu personagem favorito ou seus favoritos? Você gosta de Jujutsu? Comenta o que você acha desse anime, quais outros você curtiu da temporada passada e o que você quer que eu comente aqui no canal agora, que estamos com agenda, sem nenhum conteúdo fixo nesse momento. Deixa o like se você gostou, é claro. Compartilha esse vídeo com outras pessoas e, se quiser continuar me assistindo, fica inscrito por aí também. Link da lojinha aqui com estampas maravilhosas e link de associado da Amazon para você comprar mangás e outras coisas com desconto e me dar um percentualzinho. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!